Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 6, 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vemos aí algo bem claro nos evangelhos e, para mim, claro também na questão da nossa fé. Muitas vezes nós procuramos a Deus, procuramos ao Senhor para pedir pelas nossas necessidades, pelos nossos problemas. No entanto, Jesus aqui nos dá um direcionamento muito claro a respeito da nossa realidade, a respeito da fé. Aqueles homens, no início do Evangelho, do capítulo 6 do Evangelho de João, receberam um pão. Estavam ouvindo Jesus falar, ficaram ali um bom tempo, não sabemos quanto tempo, talvez até mais que um dia, ou muitas horas pelo menos, e Jesus se compadece deles a respeito da fome que eles precisavam saciar. Multiplica o pão, multiplica o peixe, e eles são saciados. E depois eles, e provavelmente outros além, vão procurar Jesus, não se cansam, querem estar perto. Nós lembramos lá que naquele trecho, no primeiro trecho desse capítulo 6, ao final do sinal de Jesus, ao final da multiplicação dos pães, querem eleger Jesus como rei. E aqui Jesus então percebe que eles estão o procurando não em função daquilo que ele ensinou, não em função da doutrina, em função do ensinamento, em função da palavra, em função de algo genuíno como o reino de Deus, mas estão procurando muito em função do milagre dos pães, de saciar a sua fome, aquela fome momentânea, aquela fome que todos os dias nós temos, né? Temos aí pelo menos 3 vezes por dia, 2 vezes por dia ou mais, né? Quando tomamos o nosso café, o nosso almoço e a nossa janta. Essa fome aqui, Jesus saciou e no outro dia eles tinham fome de novo, precisavam saciar novamente. Então Jesus está falando que ele veio para saciar uma outra fome, uma fome de sentido, uma fome de eternidade, uma fome de plenitude, uma fome de destino, que é o destino da vida do homem, da vida de cada homem e de cada mulher nessa terra. É o nosso destino. O destino de cada um de nós é Deus, é o céu, é a eternidade. E é essa fome que Jesus quer saciar. E é isso que ele se refere nesse trecho de hoje, para que nós busquemos então este reino de Deus, as obras de Deus e acreditemos em Jesus Cristo que foi o enviado do Pai. Então é nesse sentido que nós devemos progredir, permanecer, conforme diz o Salmo 118, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Enquanto muitos se afastam do caminho, muitos buscam somente o poder, muitos buscam somente a glória deste mundo. O que importa para quem crê é o julgamento de Deus, é a aliança com Deus, é os conselhos de Deus, os mandamentos de Deus e a promessa de Deus para cada um de nós, que é a vida eterna. Assim como os primeiros discípulos não se amedrontaram diante das ameaças, assim como Estevão
não se amedrontou diante das ameaças, mas permaneceu firme. Foi morto, mas ganhou a coroa da vida. Que nós também tenhamos essa firmeza na nossa fé, no nosso propósito, na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse dia e em todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.